O primeiro passo que a gente vai fazer aqui para ter uma costura bem simétrica é fazer o arremate do fio, tá? Então, é importante que o acabamento esteja um acabamento também simétrico para que a costura fique assim também. Então, aqui, ó, cortei o meu fio e vou voltar aqui o último ponto que eu fiz no meu trabalho. Este fio aqui eu vou introduzir numa agulha de tapeceiro. Agora, eu vou girar o meu trabalho pro lado contrário dele, assim, para fazer o acabamento. Pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo ponto e passo esse fio por baixo aqui para trás, desse jeito. Ajusto a tensão dele, desviro o meu trabalho e venho aqui no último ponto pela alcinha de trás do último ponto e também pego aqui na alcinha de baixo também, pra gente já ir firmando esse fio. Nesse ponto que eu pulei, eu também pego a alcinha de trás do ponto e tranco esse fio lá atrás, dessa forma. Volto aqui o meu trabalho e ajusto a tensão do ponto para que ela fique bem proporcional. Aqui a gente gerou um falso ponto baixo e a minha peça ficou bem retinha. Agora, com esse mesmo fio que tá aqui atrás, eu vou voltar com ele aqui por baixo, entrando aqui dentro desse último ponto que a gente fez aqui, do pontinho que a gente fez do falso pontinho. E vou voltar com ele aqui pra cima. É daqui que eu vou iniciar a minha costura, tá? Agora a parte aqui tá bem simétrica e a nossa costura vai ficar bem retinha. O próximo passo aqui é posicionar, então, a peça aonde ela vai ser costurada. A minha aqui, eu tô trabalhando com a corujinha da minha coleção dos bichinhos bolinha, e eu posicionei aqui os olhinhos da coruja no lugar onde eu quero que ele seja costurado. Aqui a gente pode abusar dos alfinetes, para que não haja risco da gente errar a nossa costura. Então, eu venho aqui e alfineto o máximo que eu puder, para que ela não mexa do lugar. Outra dica bem legal para quem tá iniciando na costura aí, é passar um pouquinho de cola pano aqui embaixo, alfinetar e deixar secar na cola pano na posição certinha, só no centro. E depois vir fazendo o contorno da costura, que daí não vai ter risco dos alfinetes saírem do lugar ou de tu errar a costura, tá? Então, para quem é iniciante, às vezes a colagem, iniciar com uma colagem facilita bastante na hora da costura, ó. Alfinetei, elas estão exatamente na posição que eu quero, agora a gente vai dar início à costura. Então, aqui tá o fiozinho de costura, que a gente rematou, e eu vou novamente introduzir ele na minha agulha de tapeceiro. Pra gente fazer a costura, desse jeito que a gente rematou o fio aqui, é bem simples. E eu vou sempre costurar sobre um pontinho de costura assim, ó. Aqui tá onde a gente saiu com o fio, tá? Eu saí no meio do meu ponto aqui. E agora eu vou vir aqui embaixo, ó, pegando só na alcinha, em uma das alcinhas do meu ponto lá embaixo. Vou passar o meu fio aqui para marcar o meu primeiro ponto de costura. Vou vir agora aqui, ó, no próximo ponto, pegando a alcinha de cima do meu ponto. Só na alcinha de cima do ponto. E vou passar assim. Venho aqui embaixo, no próximo ponto, pegando só uma das alcinhas do meu ponto lá embaixo. Dessa forma. Puxo. Venho aqui em cima, tiro o alfinete, conforme eu vou passando na minha costura, só na alcinha de cima do ponto, passo o meu ponto assim, e vou puxando, controlando a tensão do meu ponto. Venho aqui embaixo no ponto proporcional ao ponto que eu tô costurando, pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo também. Dessa forma. Venho aqui, pegando a alcinha de cima do meu ponto, passo, venho aqui embaixo pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo também. Ajusto sempre a tensão do ponto e vou cuidando se a minha peça vai ficando bem simétrica. Conforme eu vou passando, eu vou tirando meu alfinete. No próximo ponto, só pela alcinha de cima do meu ponto. E no ponto aqui embaixo também, só por uma das alcinhas do meu ponto. E assim, agora eu vou contornar toda a minha costura aqui, até chegar aqui no ponto onde eu iniciei. Então, eu vou seguindo assim, do mesmo jeito. Em cima, eu pego só uma alcinha do ponto. E embaixo também, eu pego só uma alcinha do ponto. Desta forma. Sempre ajustando bem a tensão do meu ponto aqui, tá? Vou seguir até chegar aqui no final do mesmo jeito. E eu cheguei aqui no final da minha costura, contornando todo o meu olhinho. Aqui no final, eu tenho aquele pontinho por onde eu entrei no meio dele e comecei a minha costura.
que é o pontinho que a gente fez o acabamento. E aqui tá a alcinha de cima desse pontinho que a gente fez, porque a gente costurou ele pelo meio. Agora, o meu último ponto de costura é essa alcinha que sobrou aqui daquele ponto de acabamento que a gente iniciou no meio dele. Então, eu passo o meu fio aqui pra cima, ó. E quando eu voltar aqui embaixo, eu já vou voltar pro meu arremate do fio. Eu não gosto de dar nozinho em costuras aparentes das minhas peças, então o que que eu faço? Pra mim não ter que dar um nozinho aqui, quando eu voltar aqui embaixo, eu já vou cair com esse fio aqui dentro do meu trabalho e vou perder ele. Dessa forma. Eu escondo ele ali dentro, venho com a ponta da minha agulha aqui, arremato a tensão dele aqui para que ele não fique repuxado. Dessa forma, para que ele fique bem simétrico. Quando eu fizer a costura desse meu segundo olhinho, eu vou fazer a mesma coisa com o arremate do fio. Vou tocar aqui para trás e encontrar com este fiozinho aqui. Dou um nozinho nos dois e depois eu escondo eles dentro do meu trabalho, tancando na minha fibra. Dessa forma, eu não preciso dar nó aqui no meu trabalho. A minha costura fica mais bonita, mais simétrica. E o acabamento também fica mais bonito. Essa é uma das formas que a gente faz costura das peças pequenas e soltas, assim, do nosso trabalho, tipo olhinhos, orelhinhas, né, bracinhos, perninhas. É uma técnica bem fácil de costura e que sempre dá um bom resultado. Então, capricha no acabamento na hora de iniciar a tua costura e capricha no acabamento na hora de finalizar a tua costura para ter um acabamento bem bonito na tua peça. Gostou da dica? Já deixa aquele like pra mim, então, e me segue para mais dicas de costura.